momento que a gente se acha preguiçoso, vagabundo, que não faz nada da vida, tu vai retroalimentando aquela visão completamente negativa de ti mesmo e aí tu vai construindo aquilo. Ah, eu não sou valorizado. Peraí, será que tu não é valorizado ou será que tu tá deixando a desejar? Se o que tu tem feito não tem te levado aonde tu quer, a gente precisa trabalhar mudanças. A gente precisa trabalhar nível de consciência. E isso não é mal, isso é bom. Um dos principais fatores que faz com que tenha essa sensação de frustração é que as pessoas elas não conseguem ver progressos nas suas carreiras. Ah, eu não consigo ganhar mais, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver. Se eu não tivesse percebido essa minha falta de motivação, eu nunca tinha feito esse movimento e eu nunca estaria aqui. E depois um questionário de motivação. O que eles descobriram? Quem apresentou no questionário de motivação mais motivação nas tarefas mostrou. Provavelmente você já teve pensamentos do tipo: eu sou preguiçoso. As pessoas conseguem, eu não. Eu não sei o que acontece, mas eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de ter mais tempo livre, eu gostaria de ter liberdade, eu gostaria de ter segurança. E eu não consigo. Mas o João, o Antônio, o José, sei lá, ele consegue e eu não. E o que acontece, né, é que muitas vezes esses pensamentos, eles retroalimentam exatamente esta frustração. E aí tu pensa que os outros conseguem e tu não, e tu vai achando que você é incapaz. Só que talvez o que essa outra pessoa tenha, que faz com que ela consiga conquistar algumas coisas, você também possa desenvolver. Se você entender alguns mecanismos que fazem com que uma pessoa haja e outra não. Porque talvez e provavelmente, se você está nessa situação, você tem que entender que não é preguiça. Mas tem uma variável que determina que uma pessoa age e conquista seus objetivos. E esta variável é motivação. E motivação é o antídoto para o autocontrole. É o antídoto para que eu consiga resistir às tentações. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Motivação e autocontrole. As tuas falhas, as tuas frustrações, a tua incapacidade de ganhar mais, de ter liberdade, de ter segurança, pode não ser o que você tem rotulado ou que os outros têm rotulado como preguiça, por exemplo. Pode ser exatamente a falta de motivação. E eu vou trazer 2 estudos para que a gente possa discutir isso e depois eu vou dar um direcionamento de como que a gente pode pensar diferente e sair desse looping. Eu julgo que seja uma discussão muito rica, porque faz com que a gente tenha um olhar diferente para nós mesmos e faz com que a gente possa mudar esses pensamentos que nós temos em relação a nós mesmos, né? Porque no momento que a gente se acha preguiçoso, vagabundo, que não faz nada da vida, tu vai retroalimentando aquela visão completamente negativa de ti mesmo e aí tu vai construindo aquilo. Então a gente precisa trabalhar esses mecanismos e entender para que você tenha uma mudança comportamental e consiga a sua ascensão. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio número 188 do podcast Mais Que Finanças. O podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Todas as terças e sextas estamos aqui com um episódio novo, trazendo discussões sobre economia comportamental, processo de tomada de decisão, pautado em estudos científicos na maior parte das vezes, e outras vezes eu deixo um papo um pouquinho mais solto. Inclusive, falando em deixar um papinho um pouquinho mais solto, faz muito tempo que eu não faço perguntas e respostas. Eu já fiz isso umas 2 vezes, mas faz muito tempo que eu não faço. De ou abrir caixinha lá no Instagram e respondê-las aqui, ou mesmo pedir para que vocês coloquem as perguntas de vocês nos comentários aqui, e aí eu faço um esforço maior para que eu leia todos os comentários. Eu sempre tento ler todos os comentários, fica aí a informação também.
Eu não consigo responder todos, mas sempre que eu dou um coraçãozinho, aquele coraçãozinho sou eu mesma que dou. Então, agradeço de coração as lindas mensagens e comentários de vocês, porque me motiva a seguir, né? É ver que efetivamente o que eu tô fazendo tem impacto. E isso é muito enriquecedor para mim. Então, eu agradeço os comentários de vocês. Como eu disse, eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio com maior carinho e fico efetivamente grata com as mensagens de vocês. E aí eu convido nesse episódio para que você coloque perguntas mesmo, perguntas que você queira que eu responda. E aí eu faço um episódio com essas discussões de perguntas e respostas. Já fiz em algum outro momento e eu acho que tá na hora de repetir. Então, fica aí esse direcionamento para os comentários aqui. Eu também vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram qualquer dia desses, que daí eu pego um pouco de lá, um pouco daqui e a gente monta um episódio bem legal. Tá certo? Enfim, sem mais delongas, eu vou começar usando um exemplo de um estudo que fez um trabalho sobre motivação e autocontrole numa empresa com 155 empregados durante 2 semanas acompanhando, com reportes 2 vezes por dia, no início do dia e no final do dia. A gente chama isso de amostragem de experiência, metodologicamente falando, quando a gente consegue acompanhar a pessoa no dia a dia mesmo, né? Eu não faço só uma coleta transversal de aplicar um questionário, eu acompanho essa pessoa ao longo do tempo. E isso, do ponto de vista de pesquisa, torna muito enriquecedor, porque eu não pego uma fotografia, eu pego um filme. E, obviamente, o filme me diz mais do que a fotografia. Então, eu acho muito enriquecedor esse tipo de estudo. Eu mesma desenvolvi um estudo desse tipo na minha tese de doutorado e me deu um olhar diferente sobre as variáveis que eu testei ali, que era satisfação global de vida e bem-estar financeiro, tolerância ao risco, sistema 1, sistema 2, enfim. Viés do pico-fim. Ai, ai, minha tese. Eu fiquei lembrando da minha coleta de dados falando desse experimento, porque não é uma coleta fácil, por isso que não se tem tantas, né? É uma coleta bem trabalhosa. Eu fiz completamente sozinha. E aí, lendo esse estudo, eu lembrei das minhas experiências fazendo as minhas coletas de dados. Mas enfim, o que esse estudo faz, né? Então ele acompanha dentro dessa empresa as pessoas. E por que eu quis pegar esse estudo em específico? Porque eu julgo que um dos principais fatores que faz com que tenha essa sensação de frustração é que as pessoas elas não conseguem ver progressos nas suas carreiras, né? Ah, eu não consigo ganhar mais, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo ter um bom desempenho, eu não consigo ser visto ou valorizado na empresa que eu trabalho. E por vezes, tudo isso faz com que tu volte àquela frase que eu falei no início. Talvez eu seja preguiçoso, eu não faço o que eu devia. E eu acho que os meus colegas, meus supervisores, meus diretores, coordenadores também não me veem como uma pessoa resolutiva, né? E talvez o que esteja faltando é motivação. E aí isso tem te impedido de fazer justamente essa ascensão. Então, por isso que eu escolhi um estudo focado em pessoas dentro de empresas, para que a gente entenda como que funcione e para que tu tenha a oportunidade de fazer uma autoavaliação. Então, o que eu te sugiro? O estudo ele foi feito durante 2 semanas. Eu te sugiro que tu te autoacompanhe durante 2 semanas, com todas as informações que eu vou te dar aqui. E a partir desta autoavaliação, tu consiga ter uma ideia mais coerente do seu próprio comportamento. E não uma ideia distorcida. Porque a ideia que provavelmente você faz de você mesmo é uma ideia distorcida. Ah, eu não sou valorizado. Peraí, será que tu não é valorizado ou será que tu tá deixando a desejar? Se tu não viu o último episódio, eu falei sobre verdade. Sério, assiste esse e depois vai lá e vê aquele. Porque eu acho que juntar essas duas atividades vai ser bem enriquecedor para tua mudança de comportamento. E mais uma vez, eu não tô aqui para julgar absolutamente ninguém. Eu sei que às vezes eu falo coisas que doem, mas o meu papel aqui é ajudar a que você consiga construir uma vida melhor. E para que você consiga construir uma vida melhor, eu não posso vir aqui passar a mão na tua cabeça e dizer assim: ai, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Só siga assim. Se o que tu tem feito não tem te levado aonde tu quer, a gente precisa trabalhar mudanças. A gente precisa trabalhar nível de consciência. E isso não é mal. Isso é bom.
No Dia dos Professores e na aula na formação, né? A gente tem aula na formação toda segunda-feira. E aí, a formação é a formação que eu desenvolvi em finanças comportamentais, só contextualizando, porque pode ser que alguém não saiba do que se trata, eu tenho uma formação em finanças comportamentais, né? E ela tem um conteúdo bem denso, ela é profunda. Eu, quando desenvolvi uma formação e coloquei o nome de formação, era para ser assim, não era para ser mais um cursinho superficial por aí, né? E aí, volta e meia, as pessoas dizem, meu Deus, Jéssica, é muita coisa, é muito conteúdo, é muita coisa para ler, coisa para aplicar, coisa para colocar no nosso dia a dia, eu não dou conta e tal. E aí eu sempre digo para eles, e aí eu trago esse aprendizado aqui para vocês. Qual é o professor que tu lembra? Na tua infância, na tua adolescência, no colégio, qual é o professor que deixou marcas? É aquele professor bonzinho que só chegava na sala de aula e que fazia brincadeira e passava a mão na cabeça e todo mundo fazia o que queria? Ou é aquele professor que te desafiava? É aquele te desafiar no bom sentido, né? Te desafiava a tu aprender mais, te desafiava a ir além, que olhava pra ti e dizia assim: eu sei que tá difícil, mas eu confio em ti, vamos junto. Eu tô aqui pra te apoiar, mas a gente vai junto, sabe? Então, o professor que a gente lembra do colégio é esse professor que nos faz crescer, que nos tira da zona de conforto. É esse o professor que a gente lembra. Eu lembro dos meus professores de história, eu lembro dos meus professores de matemática. E tem professores que eu não lembro. Professor de inglês, eu nem lembro quem era o professor de inglês. Lembro o do pré, mas depois, ao longo do colégio, eu não lembro quem era meu professor de inglês. Não lembro nem a cara. Provavelmente era um professor fraco. Nesse sentido que eu tô mencionando, sabe? De desafiar, de fazer crescer, de bora. É cobrar com acolher. Cobrar com acolher. E é isso que eu tento fazer. Então, quando eu falo coisas que te doem, agradece. Porque significa que a gente está mexendo em pontos que são importantes de serem refletidos. Se fosse só prazer, eu não precisava nem estar aqui, porque eu não geraria mudança na vida das pessoas. Então, é por isso que eu te proponho, faça esse exercício. Porque ao fazer esse exercício, tu vai confrontar isso. E se tu juntar com o da semana passada, a gente pode colher um resultado muito interessante dessas duas condições. Verdade com análise de motivação. E construção desse processo de autocontrole. Então vamos lá. Qual é o exercício e o que foi feito nesse artigo em termos de avaliação, tá? Eles fizeram o seguinte. Foram 5 variáveis analisadas e são 5 variáveis que eu quero que tu te proponha a analisar durante 2 semanas. Então pega papel, caneta e anota. Óbvio que eles usavam escalas, aqui a gente vai fazer uma autoanálise que não vai ter, assim, todo o rigor que eles fizeram no artigo, né? Começando por autocontrole motivacional. De 0 a 10. Qual a tua intenção de resistir aos impulsos? E o que é resistir aos impulsos, né, na hora do trabalho? É ficar olhando o telefone, é não cumprir com a tarefa que tu sabe que tu teria que cumprir, é não resolver o problema que surge e passar pro coleguinha ou passar pro coordenador, é não buscar uma informação que algum cliente te manda uma pergunta e aí ao invés de buscar a informação, tu não busca aquela informação e dá uma resposta distorcida. Tudo isso é a intenção, são impulsos, né? São tentações. Ai, não vou fazer, ai, deixa quieto, ai, eu vou passar para o próximo, ai, não sei o quê. Então, a gente tem esses impulsos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que volta e meia, eu tenho um impulso de que, ai, eu não quero postar no Instagram hoje, deixa o Instagram quieto. Aí eu, Jéssica, respira, não pira, vai lá no Instagram, né? Coloca, posta. Então é nesse sentido, assim, o autocontrole motivacional, ele tá no sentido de qual é a tua intenção de resistir ao impulso. Não, hoje eu tô bem intencionado, eu vou fazer tudo o que precisa, eu vou responder tudo, eu vou encarar todos os problemas. Sinceridade. Por isso que eu quero que tu veja o último episódio,
Não é pra manipular, ai, não, eu tenho uma intenção maravilhosa. E aí tu tá mentindo pra ti mesmo. Eu quero que tu seja eminentemente sincero com você, tá? Então, intenção de resistir ao impulso. Segundo, depleção dos recursos. Sensação de fadiga e dificuldade de concentração. O quanto tu tá sentindo, e aí o ideal é que a gente faça 2 avaliações por dia, uma no início do dia e uma no final do trabalho. E aí a depleção do recurso é aquela sensação de fadiga, aquela sensação de cansaço, de dificuldade de concentração. O quanto tu tá tendo essa sensação? Quanto tu olha e pensa assim, ai, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô disposta, hoje não tô num bom dia. E claro, uma coisa que a gente tem que discernir também é que nós não vamos estar bem todos os dias, né? Principalmente quando a gente fala de mulher, que tem um ciclo, tem vários dias que a gente não tá bem. Eu sou uma pessoa que tem vários dias que eu não estou bem. Ou eu tô com dor, ou eu tô em indisposição, ou eu tô menos motivada. E esse autoconhecimento, ele também é bem importante. Tem um episódio aqui que eu falo sobre TPM e eu montei o episódio e fui pesquisar o assunto mais a fundo, porque eu passo por essas oscilações muito fortemente. E muitas vezes eu ficava me cobrando, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Caramba, não vou estar bem. Não vou estar bem, eu tenho essa flutuação maior no meu ciclo hormonal e eu vou ter que aprender a lidar com isso e eu vou ter que, em determinados dias, talvez tenha que dar uma desacelerada, porque senão eu vou ficar numa autocobrança, tentando me concentrar, não conseguindo me concentrar, e não vai funcionar. Então vai fazer outras coisas mais operacional num dia assim, vai sei lá, carpir uma horta, que nem dizia meu pai. Mas não adianta ficar se cobrando um desempenho num dia desses, né? Então a depleção de recursos é essa sensação de fadiga, né, mental, dificuldade de concentração. Terceiro, a demanda de autocontrole. Então, o quanto naquele dia tu tem situações que exigem um esforço a resistir às distrações, controlar a emoção ou superar e ter resistência interna, né? Então, quanto que tu percebe que as situações daquele dia vão te demandar esse tipo de esforço. Então, eu, por exemplo, sei que num dia que eu vou fazer gravações, eu vou ter que ter uma disposição, né? Que vai ter um esforço, né? Uma demanda. A situação gravar tem uma demanda cognitiva forte. Por quê? Embora hoje em dia para mim é muito automático e eu tenho que ser sincera, porque eu construo o roteiro e eu abro a câmera e falo, né? Não tem corte, não tem nada. Assim, para mim é muito natural fazer isso. A gente já tem uns 188 episódios. Eu dou aula há muito tempo. Eu tenho uma familiaridade muito grande com falar, com me comunicar. Eu não tenho desafio nenhum com esse tipo de coisa, né? Então, para mim isso já se tornou fácil, mas exige um esforço, porque eu preciso concatenar o que eu falo no início com o que eu falo no meio, com o que eu falo no final. A ideia ela precisa ficar didática, ela precisa ficar coesa e eu preciso construir uma narrativa que gere compreensão do que eu estou falando. Então, tudo isso exige um esforço cognitivo, né? Eu preciso estar prestando atenção no que eu estou falando, porque senão eu vou perder o fio da meada e isso aqui ia virar sei lá o quê. Então, é esse tipo de demanda de autocontrole. Tem tarefas que tu vai fazer que tu sabe que vão te demandar mais. Tarefas que vão te demandar menos. Naquele dia, aquelas tarefas, elas te demandam mais ou menos, né? Então, é nesses sentidos, assim, situações que exigem esse esforço de resistir. 4, esforço de autocontrole, né? Aí aqui é quanto esforço foi investido para manter o foco. E aí isso é mais focado no final do dia, assim, quanto eu precisei me esforçar, no sentido de, eu tava fazendo uma coisa, percebi que desviei a atenção, volta. Tava fazendo uma coisa, me desviei, volta, sabe, assim. Então, quanto tu teve que te esforçar para ter autocontrole? E 5, mas não menos importante, quantos comportamentos contraprodutivos você teve, né, no dia a dia? Trabalhar mais devagar, se ocupar com tarefas irrelevantes, prolongar pausas. Então, eu estou lá, vou tomar um café. Em vez de tomar um café de 15 minutos, tomo um café de 40. Ao invés de fazer alguma coisa que eu sei que é um problema que eu preciso resolver, eu me desvio daquilo e fico resolvendo coisas que não têm prioridade nenhuma, mas que dá aquela procrastinada ativa. Então, quanto tu te
teve, né, de comportamentos contraproducentes. Essa é a 5. E aí a gente encerra esse monitoramento, avaliando a motivação do autocontrole, a depressão dos recursos, ou seja, o cansaço, a demanda de autocontrole, o esforço que eu empreguei para manter esse autocontrole e os comportamentos contraprodutivos, tá? Essas são as 5 variáveis que a gente tem que ir monitorando ao longo de 2 semanas. Por que eu acho que é muito interessante para que você avalie seu próprio comportamento? Porque, por vezes, tu vai ver que tu tá com comportamentos contraproducentes maiores. Tu vai perceber que tu tá tendo que ter um esforço absurdo de autocontrole. Eu não tenho que fazer um absurdo de esforço de autocontrole para gravar, por exemplo. Eu sei que tem uma demanda significativa cognitivamente, mas eu não tenho um esforço, porque eu faço isso bem, eu gosto de fazer isso. Isso é significativo para mim. Então, tu começa a descobrir, né? Quando tu tem que empregar um esforço muito grande para ter determinada atividade, pode ser que aquela atividade ela não seja motivadora para você, entende? Então, assim, eu preciso... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na universidade, como coordenadora, eu tinha que montar as atas, né? Ata de colegiado, das reuniões de colegiado de curso, de NDE, disso, de aquilo. Montar relatório da CPA, que é a avaliação institucional. Tinha que fazer vários trabalhos que, nossa, eu tinha que empregar um esforço danado para fazer aquelas coisas. Porque aquilo não me motivava, sabe? Aí ficava escrevendo ata, que chatice. Naquela época também não tinha chat GPT, eu tinha que efetivamente escrever, corrigir, analisar, elaborar, né? O que por uma certa ótica eu acho ótimo, me desenvolveu cognitivamente, e é uma preocupação que eu tenho hoje em dia. As pessoas estão desaprendendo a pensar, porque elas pegam tudo pronto. Mas por outro lado, eu percebi que eu gastava muita energia, porque eu estava fazendo algo que não... sabe aquela coisa que, tipo, aí tu tem mais sensação de cansaço, aí tu tem essa coisa que tu tem que se esforçar, né, pra fazer. Quando, na verdade, se aquilo é motivador pra ti, tu vai te esforçar menos. E aí é exatamente essa construção de resultado que o artigo nos mostra que é muito interessante. O que ele traz de resultado? Depois de fazer esse acompanhamento de 2 semanas, todos os dias, 2 vezes por dia, ele chegou à seguinte conclusão. As pessoas que têm mais motivação, ou seja, aquele autocontrole motivacional, ou seja, intenção de resistir aos estímulos, aos impulsos, né? Eu sei que eu tenho uma tendência de me desviar, ou eu sei que, por vezes, eu vou querer fazer outra coisa. Nossa, mas eu tenho uma intenção de gravar 3 podcasts hoje, que foi o caso, né? Eu acabo, com esse aqui eu encerro de gravar 3 podcasts em uma manhã. Então, eu tô gravando 3 podcasts em uma manhã. Eu já vim com essa intenção. Tanto é que o Gui chegou aqui 11h10 e disse, deixa pra gravar o último de tarde. Digo, não. Eu botei uma meta, que eu ia gravar os 3 episódios agora pela manhã. E eu vou gravar. E estou indo para o 3º. Cá estamos. E já estou concluindo esta gravação, né? Então, assim, a minha intenção de motivação e exercer o autocontrole, altíssimo. O que aconteceu? Estamos aqui já finalizando o 3º podcast, né? A 3ª gravação. Um atrás do outro, assim. Vocês viram? E aí, o que eles mostram é exatamente isso. Quem tem essa motivação, essa intenção do autocontrole muito forte, isso faz com que o esforço de autocontrole, ele prevê, né? Essa motivação prevê o esforço de autocontrole. E aí o que acontece é que quanto menor o meu esforço de autocontrole, ou seja, eu faço aquilo porque eu estou motivado e não porque eu sou obrigada a fazer, com isso eu tenho menos comportamentos contraproducentes. Então olha que interessante, o fato de eu estar motivada, eu quero gravar os 3 episódios, faz com que a minha percepção do esforço não seja muito grande, porque eu faço faceira, eu gosto de fazer isso aqui, eu curto. Parece que eu tô falando com vocês aí do outro lado. É sério, eu me divirto. Eu torno vivo isso aqui. Penso, caramba, que massa. Eu queria ter acesso a um conteúdo desses há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar finanças comportamentais. Eu queria ter acesso a um conteúdo desses para que eu pudesse me regular as minhas emoções com antecipação.
e não tenha sofrido tanto como eu sofri por desregulação emocional, no sentido de ser muito intensa, né? Passei muitos anos na minha vida com intensidade emocional desnecessária, que se eu tivesse aprendido antes com um conteúdo desses, eu teria vivido melhor antes. Então, que massa poder compartilhar um conteúdo desses, sabe? Que incrível ver a mudança das pessoas. Então, eu realmente me sinto muito motivada, tanto é que a gente está no episódio 188. E isso é muito significativo para mim. Então, a minha percepção de esforço ao fazer isso aqui, ela é baixa, porque eu faço porque efetivamente eu estou motivada a fazer. Há 188 episódios. E aí o que acontece? O meu comportamento contraproducente reduz. Eu não procrastino, eu não fico fazendo outras tarefas que não são prioridades, eu não fico, como diz ali, né, nas avaliações, trabalhando mais devagar. Eu venho aqui, eu faço. Então, isso é uma resposta muito interessante que o artigo traz, que não é necessariamente o cansaço, embora em alguns momentos você vai se cansar, e aí tem aquele item 2, né, que é a depleção de recursos, a sensação de fadiga mental. Tem dias que tu vai estar cansado, tem dias que eu vou estar cansado, e isso faz parte do jogo, acontece, tá tudo bem. Mas assim, não é isso que vai determinar se tu vai ter a capacidade de empregar esforço ou não no teu trabalho. O que vai determinar se tu tem capacidade ou não de empregar esforço no teu trabalho, mesmo cansado, é a tua motivação. Então, isso é uma teoria de autocontrole que vem sendo desenvolvida, ela ainda é recente, né? Foi a partir dos anos de 2010 para frente ali que essas discussões elas têm sido elaboradas, de entender que o autocontrole, né, ou seja, se manter na tarefa, se dedicar ali no teu trabalho e tal, que isso exerce autocontrole, né, é exercer autocontrole, que isso não é só uma resposta a cansaço, eu não vou conseguir manter autocontrole porque eu tô cansada. Não, mas isso também é uma resposta de motivação. Se tu te engajar no teu trabalho, se tu vê ele como significativo, se tu julgar que aquilo ali faz diferença na vida dos outros, se tu vê a importância do teu trabalho, se tu brilhar o teu olho, tu vai conseguir empregar mais esforço mesmo estando cansado. E aí isso pode fazer com que você saia da sensação de que você está procrastinando e é preguiçoso, e que tem essa sensação, eu gostaria de ganhar mais, eu isso e aquilo, e perceba que talvez tu não está evoluindo justamente porque o teu trabalho tem sido única e exclusivamente uma fonte de receita. Por que tu trabalha? Porque me pagam o meu salário. Pois é. Se esse é o único e exclusivo motivo que tu está no teu trabalho, provavelmente a sua motivação no item 1 esteja baixa. E se a tua motivação no item 1 estiver baixa, tu vai ter uma percepção de esforço maior e tu vai ter mais comportamentos contraproducentes. Com isso, tu ascende menos na carreira. Isso é bem importante a gente perceber, sabe? E como eu disse, exige sinceridade, né? E gera um baita desconforto. Mas é tu olhar para esse desconforto e dizer, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu senti esse desconforto naquela... Eu tava dando o exemplo das atas, né, de reunião, mas eu sentia também na sala de aula esse desconforto. Eu sempre sonhei em ser professora. Hoje eu dou aula aqui para uma câmera. Mas como eu vejo a interação de vocês nos comentários, caramba, eu vejo que isso é legal, como eu já tinha mencionado antes, né? Agora eu chegava dentro da sala de aula e eu vi os alunos com cara de paisagem me olhando. Prof, cai na prova. Caramba, meu. Tô te ensinando um troço que é pra tua vida. Tô te ensinando algo que é importante. Tu tá simplesmente preocupado se cai na prova. Os alunos tudo olhando pro nada, assim, sabe? Nitidamente estavam na faculdade simplesmente pelo diploma. E aquilo começou a me gerar um desconforto muito grande, tanto é que o que eu sempre quis fazer da vida começou a ficar
preto e branco, assim. Eu comecei a olhar e aí eu comecei a me sentir irritada pra ir dar aula, sabe? Aí eu disse, caramba, o que que tá acontecendo? Isso tá errado. Eu amo dar aula, mas eu já não tenho mais motivação. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu disse, o que eu planejei pra minha vida inteira, que era ser uma professora universitária, talvez não me traga a satisfação que eu estava buscando. Talvez eu precise buscar um outro caminho. Um outro caminho para que eu possa sentir o brilho de ensinar de novo. E aqui estamos nós. Se eu não tivesse percebido essa minha falta de motivação, eu nunca tinha feito esse movimento e eu nunca estaria aqui. E aí tu vai me perguntar, mas foi fácil? Claro que não. Tu imagina, eu tinha uma carreira pronta, eu passei 10 anos dentro da universidade para terminar meu doutorado. 10 anos. Graduação, mestrado, doutorado. Artigo científico, congresso, sala de aula, me preparando para ser uma professora universitária. Aí depois de 10 anos, tu olhar e dizer assim, caramba, isso aqui pode ser que não seja o que me traz a realização que eu estava esperando. Tu imagina o conflito que eu vivi? Não foi pouco. E aí depois eu comecei o podcast, já tendo decidido que eu ia seguir outro caminho, e demorou muito para que eu tivesse um micro resultado. A ponto de, durante um ano, eu ter 50 pessoas visualizando o podcast. E aí, como que lida com isso? Caramba, eu abri mão de uma carreira que eu estava pronta. Levei 10 anos para me preparar para essa profissão. Comecei uma nova. E essa nova eu não tenho perspectiva de que vai dar certo, de que vai dar errado, não sei. Foi muito desafiador, mas muito desafiador. Para o meu perfil neuroticista com conscienciosa, foi muito desafiador. Mas hoje eu olho para trás e digo, caramba, Jéssica, obrigada. Eu sou a professora mais realizada que eu podia ser na vida. Eu nunca imaginei ter o nível de realização como docente que eu tenho hoje. Tem todo mundo aqui me acompanhando no podcast. Tenho meus alunos da formação que são sedentos por aprender. Eles, óbvio, é desafiador, óbvio, levam um nível de profundidade que boa parte das pessoas não estão acostumadas, né? Já passaram por estudo há muitos anos e estão retomando. E estão acostumados com o curso de internet com uma forma um pouco mais diferente, né? Mais superficial, mais... E o meu não é. Então, assim, óbvio que tem desafios. Mas é esses desafios que eu olho pra eles e digo assim, caramba, vejo o brilho no teu olho por ter conseguido aprender e por ter conseguido aplicar isso na tua vida. Que massa. Sabe, assim, sou uma professora realizada. E eu só sou essa professora realizada porque eu me permiti fazer esse tipo de análise. Eu não tô me sentindo motivada para dar aula. Eu não tô me sentindo motivada para lidar com essas burocracias todas da universidade. Eu não quero isso para mim ao longo da vida. E sabendo que existem outras coisas, existe muita política dentro das universidades. Eu não tô disposta a viver política. Eu não tô disposta a ver gente não fazendo nada, sendo que eu sei que tem um monte de coisa para fazer. Eu não tô disposta a trabalhar pelos outros, porque dentro da universidade, infelizmente, existe muito isso. Existem muitos professores extremamente dedicados e existem outros tantos que vão lá só cumprir tabela. E eu sabia que isso ia me irritar. Então eu comecei a olhar e dizer assim, caramba, eu não tô motivada para seguir nesse caminho, que eu levei 10 anos para me preparar. Então eu vou ter que achar um outro caminho. Como eu disse, não foi fácil, mas foi o que me permitiu estar aqui contigo hoje. Então a motivação, ela é uma variável indispensável para essa construção de força, de esforço. Tu vai te esforçar mais. E te esforçando mais, tu vai diminuir teu comportamento contraproducente. E tu vai conseguir conquistar coisas que tu não imaginava que poderia conquistar. Então, não é preguiça, não é incapacidade. Pode ser só falta de motivação, que tu não consegue estar empregando o esforço necessário para que tu consiga conquistar aquilo que tu quer.
E essa discussão é uma das discussões que eu vou trazer dentro do TAF, né? Que é o treinamento de autocontrole financeiro, reforçando. Hoje é dia 7, vai sair esse episódio, né? Porque eu faço calendário, obviamente. A conscienciosa organizadíssima. Então, embora eu esteja gravando muito antes, esse episódio vai sair no dia 7/11. E no dia 9/11, neste domingo, às 17 horas, nós temos um encontro marcado no YouTube em que eu vou falar sobre quais são os inúmeros gatilhos que fazem com que você perca o controle. E o que esses gatilhos fazem no teu cérebro que acabam levando a um comportamento automático que tu não percebe e te desviando dos teus objetivos. Então, a minha ideia é trazer esse nível de consciência, né? De que muitas vezes tu perde o autocontrole. Aqui eu estou discutindo o motivo da motivação, mas existem outros fatores que podem estar te desviando, né, dos teus objetivos. E esses fatores podem ser inúmeros gatilhos que alteram o teu funcionamento do cérebro e que te levam à impulsividade, ou à compulsão, a depender. Ou simplesmente um comportamento contraproducente, como gastar quando tu não poderia ter gasto, né? Como ter feito algo ou tomado alguma decisão que tu sabe que mina um outro objetivo que tu teria. Enfim, todas essas coisas fazem com que tu falhe no autocontrole. E é sobre essas falhas que a gente vai falar lá na nossa super live, que se chama Você no Controle. Minha ideia é que você tenha controle. E eu fiz esse evento justamente agora em novembro, porque tem a Black Friday, e eu vejo que muitas pessoas se perdem nesse controle justamente, promoção e tal. E não é que eu não queira que vocês não, a Jéssica quer acabar com todo tipo de consumo. Claro que não. O consumo facilita a nossa vida. Só que ele tem que te facilitar e não te prejudicar. Então, tu tem que comprar aquilo que tu precisa e quer, não aquilo que tu é manipulado para comprar. E aí a Black Friday, por vezes, manipula. E tu nem sabe se tu tá comprando aquilo porque tu precisa e quer. Daqui a pouco tu comprou só porque tu foi induzido. E eu quero te dar a oportunidade de pensar de uma forma diferente nisso. Então, no link aqui embaixo na descrição, tem para que você se inscreva e para que você receba direitinho, bonitinho, o link de acesso para estar comigo na live às 17 horas. Como sempre, uma aula, né? Não tem frescura, não tem... eu vou te apresentar o TAF, que é um treinamento que eu vou disponibilizar para que vocês possam adquirir. Mas no domingo é uma aula, como sempre dei. Não tem essa coisa de, eu vou só ficar fazendo propaganda do TAF, não vou... Não, óbvio que não, né? Tem uma aula. Então, venha para a aula, porque de qualquer forma tu vai sair de lá beneficiado disso. E aí eu vou discutir outros assuntos para além da motivação. Mas de verdade, eu acho que assim, a gente ser sincero com essa questão da motivação no trabalho é muito importante. Porque a tua fadiga, o que muitas vezes tu percebe como preguiça, ou os outros percebem em ti como preguiça, pode ser justamente falta de motivação. E se tu for sincero em analisar tudo isso que eu tô conversando aqui, pode ser que tu tenha uma nova perspectiva sobre você mesmo, né? E aí esse foi o resultado desse primeiro artigo. Tem um outro artigo que eu quero falar rapidamente aqui, que ele vai explorar exatamente esse aspecto, né? Porque inicialmente achava-se que o autocontrole ele fosse só ligado à tua incapacidade de manter esforço, como se fosse um recurso simplesmente escasso, em que você, depois de gastá-lo, tem que esperar um tempo, né, até que ele se recupere, digamos assim. E aí esse outro estudo aqui, ele faz vários testes para tentar provar que talvez não seja, né, só essa questão de apenas falta de energia, mas efetivamente um aspecto motivacional, assim como aquele feito com os trabalhadores. Então, o que foi feito com o trabalhador provou que quem tem mais motivação consegue ter mais autocontrole, então consegue ter melhor resultado no trabalho e menor comportamentos contraproducentes. E aí esse outro artigo, ele faz bem focado nesse aspecto de motivação e autocontrole. Aí ele faz alguns experimentos, começando com um experimento muito... que exige um autocontrole, que é o experimento... a tarefa de Stroop, fiquei falando experimento, mas o nome é tarefa de Stroop, que é quando aparece uma palavra numa cor e tu tem que dizer a cor que está a palavra e não ler a palavra. Então, por exemplo, se azul está escrito em amarelo,
Tu não pode ler azul, tu tem que dizer amarelo. Tu tem que inibir uma resposta automática, que é a leitura normal da palavra, né? E aí isso te exige autocontrole. Então essa era a primeira tarefa que eles solicitavam. A segunda tarefa era que a pessoa, ela montasse frases. E aí para um grupo manipulava que elas montassem frases com o início eu. Então, eu fiz isso, eu fiz não sei o quê, eu não sei o quê. E um segundo grupo com frases neutras. Para ver essa questão da autoconsciência, se isso influencia. Um terceiro teste de autocontrole novamente, que tinha um pontinho na tela, e aí o pontinho aparecia e a pessoa não podia olhar para o ponto. Só que isso exerce autocontrole, né? Porque, obviamente, quando aparece um ponto, teu ímpeto é olhar para o ponto. E depois um questionário de motivação. O que eles descobriram? Quem apresentou no questionário de motivação mais motivação nas tarefas mostrou um maior desempenho. Mesmo depois na terceira tarefa de olhar para o ponteirinho. Então, esse estudo, ele reforça que o autocontrole ele pode ser muito mais do que um recurso escasso, mas estar diretamente ligado à motivação. E aí eu faço um convite mais uma vez para você. Exercite essas cinco perguntinhas que eu fiz. Faz uma análise durante 2 semanas no teu trabalho. Isso vai ser muito revelador, de verdade. Ação, não só informação é o que muda a nossa vida. Então, faça um monitoramento dessas 2 semanas e analise, será que eu tenho preguiça no meu trabalho? Ou será que eu não estou motivado no meu trabalho? E se eu não estou motivado, o que está me incomodando? Esse tipo de pergunta mudou minha vida e fez com que eu estivesse aqui com você hoje. Espero que também possa contribuir na sua. Jéssica, eu descobri que eu estou extremamente motivada. Que legal, parabéns. Isso é o que faz a vida valer a pena. Isso é o que faz a vida fazer sentido. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Quando a gente tem um brilho no olho de fazer o que ama. De fazer. E não que tudo vão ser flores, também não sejamos utópicos. Ah, então eu preciso fazer só o que eu amo. Não. Mas tu tem que entender que no momento que tu faz aquilo que é significativo para ti, o teu desempenho vai ser melhor. Ponto. E isso vai fazer com que tu tenha mais autocontrole. E isso vai fazer com que tu tenha mais resultado. Só que para isso tu tem que ter a coragem de ser sincero com você mesmo. E é essa sinceridade que eu espero que você tenha. Tá bom? Reflexões, né? Eu andei reflexiva. Eu gravei agora 3 episódios reflexivos. Espero mesmo de coração que te ajude, tá bom? Meu muito obrigada, carinhoso. Como eu disse, eu sou uma professora realizada. Obrigada pela tua confiança, obrigada por estar aqui. E, lembrando, domingo nos encontramos às 17 horas no YouTube, terça-feira temos mais um episódio aqui e eu te espero lá. Muito obrigada e até mais.